Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo aí e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do jogo aberto, onde Renata Fã, Denilson aí comentam tudo sobre esse jogo entre Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro na terceira rodada. O jogo terminou 0-0, né? E vamos ver aí qual foi a repercussão desse jogo e que Renata Fã falou. Então, fique aí com o vídeo. Em moderação, vamos falar de Palmeiras 0, Flamengo 0, um jogo disputado. Mas é o seguinte, muita gente com medo de perder, hein? Agora vamos ouvir Abel Ferreira e também Tite, começando esse assunto lá no canal Jogo Aberto do YouTube. Deixa o like, segue, fica com a gente na sequência. Série A, gols internacionais, tanta coisa. Um jogo aberto. Aplicativo você Muito vencer. Acho que até poderíamos ter vencido, até fizemos um gol inclusive, mas não posso negar que do outro lado está uma equipa super competente, com muitos recursos e que nos criou dificuldades também depois das substituições, mas eu acho que a nossa equipa se portou bem. O nosso adversário fecha bem o jogo por dentro, joga com 3 médios por dentro, ainda meteu um quarto médio que é aquele jogador que custou quanto? Não, aquele jogador que custou, sim, vocês devem pensar que eu não sei o nome dele, custou quanto é que ele custou? Eu acho que na última coletiva eu fiz um comentário, mas ninguém percebeu aquilo que eu disse. Às pessoas que fizeram questão de me responder essa pergunta, eu fiz que o Flamengo sim tinha dinheiro. Vejam nos últimos 5 anos o nível de contratações do Flamengo. Foi isso que eu quis dizer para quem não percebeu. E portanto meteu mais um médio, ok? 4. Portanto, nós não queremos bater no muro. E quando não dá para bater no muro e quando o adversário se fecha por dentro, nós temos que ir por fora. Achei que nós fomos mais pressionantes, temos uma pressão muito mais forte do que o nosso adversário, enquanto o nosso adversário, na minha opinião, não teve o mesmo ímpeto na mesma pressão, mas há várias formas de defender e várias formas de atacar e todas elas estão certas. O importante é que os jogadores as assimilem e as aceitem. Resultado justo num jogo equilibrado. Tem alguns atletas que têm 6, 7 jogos seguindo, aí eles vão e relatam que estão com sentido maior. Aí o departamento médico diz, poxa, a nossa posição é de cuidados, né, que foram especificamente hoje tinha Pedro, Nico, Ayrton, o Eric e Luiz Araújo. Que estavam tipo assim, amarelo e vermelho, porque eles iam ter riscos importantes, que aí tu perde um jogador para 5, 6, 7 jogos. A exigência articular e muscular no sintético ela é muito maior também. São 2 modelos que são vencedores. O Abel, e eu parabenizei ele antes do jogo, e parabenizo o Palmeiras, ter um trabalho tão longevo, tão vitorioso, com os atletas com uma sintonia de um modelo e abraçar é muito difícil no futebol. Estou olhando para a comissão, é muito difícil. Então, falei isso para ele, falei isso para a presidente em relação a tudo isso, porque para incentivar todos os clubes, a permanência é um pouquinho de corporativismo, sim. Ele é de dar tempo para que os profissionais possam trabalhar e ele é um exemplo disso. Do nosso modelo, dos últimos 10 trabalhos, talvez o número de gols feitos e de média, só Jorge Jesus teve superior. Aliás, o Jorge Jesus tem que ter uma placa para ele, porque ele fez um trabalho extraordinário e ele é referência. E até é inconcebível o cara tentar chegar nesse estágio, assim como o Abel aqui, enfim, e outros exemplos mais. Antes da gente falar da vitória muito boa, muito bem construída pelo São Paulo para cima do Atlético Goianiense. Boa. Vamos de 0-0 para Palmeiras e Flamengo. Olha, eu sei que muitos times entram em campo com aquela vontade de ganhar, mas o medo de perder ficou pairando na casa palmeirense. Nem lá nem cá, ninguém forçou demais. Teve jogador poupado do lado do Flamengo, teve o Abel explicando a situação do Veiga.
e tem essa história pra gente contar aqui. A culpa é minha, o Abel falou. Também. A culpa é minha. Esta é a última reação que se imagina depois de um Palmeiras e Flamengo. Mas foi assim, frustrados, que os torcedores dos dois lados ficaram. Afinal, a expectativa era outra. Nas arquibancadas, provocação. Uma referência à final da Libertadores de 2021. Cheirinho! Em campo, a noção da grandiosidade do clássico e de um tabu. O Palmeiras não vence o Flamengo pelo Brasileirão desde 2017. É um jogo de dois grandes treinadores e grandes jogadores, um Palmeiras e Flamengo. Só que depois do apito inicial, a predominância não foi nem verde nem vermelha, foi amarela. Uma falta atrás da outra. O jogo parou tantas vezes que alguns devem ter precisado de um cafezinho para despertar. Houve ainda uma pequena confusão entre o Everton e o Bruno Henrique, mas no tempo em que realmente teve bola rolando... Achei que nós fomos mais pressionantes, temos uma pressão muito mais forte do que o nosso adversário, enquanto o nosso adversário, na minha opinião, não teve o mesmo ímpeto na mesma pressão, mas há várias formas de defender e várias formas de atacar e todas elas estão certas. Abel Ferreira tentou criar essa pressão com uma mudança. Endrick pelo lado esquerdo. O camisa 9 tentou esse chute direto e nesse lance, na reta final, teve sua melhor chance. O Verdão quase chegou ao gol mesmo depois dessa cobrança de escanteio. Até agora, o Murilo tá sem acreditar que a bola não entrou. Algo parecido com o que o Flaco Lopes deve ter imaginado nesse outro momento do jogo. Mesmo com Pedro e De La Cruz no banco de reservas, o Flamengo também teve algumas oportunidades. Logo no início, o Bruno Henrique enfiou a bola para o Luiz Araújo encher o pé, mas o Everton estava ligado. Depois do intervalo, foi a vez do Arrascaeta testar o goleiro do Verdão. A história dos últimos 7 anos quase mudou quando Gabriel Menino cobrou falta e Aníbal Moreno marcou. O tabu poderia ter caído, não fosse o impedimento claro, rapidamente identificado. No placar, 0-0. E os números que chamaram a atenção foram outros. Ao todo, foram 11 cartões amarelos, 5 para os jogadores do Verdão e 4 para os atletas rubro-negros. Sobrou ainda para quem esteve aqui, à beira do gramado. Abel Ferreira e Tite foram amarelados numa partida que teve o dono do apito como protagonista. Acredito que a função do árbitro é passar despercebido durante o jogo. Se ele passar despercebido, é sinal que ele fez um bom trabalho. Não é só porque eu tomei cartão amarelo, tu tem que ter um critério estabelecido para as duas. O técnico Tite também criticou a atitude de parte dos torcedores palmeirenses. As ofensas que eu já vi, ela é do jogo, mas cusparada é muito feio, cara. Cusparada é muito feio. Eu tenho que limpar minha cabeça, tenho que limpar uma coisa feia, cara. E eu estive aqui, e tem uma etapa muito bonita que me orgulha aqui, que ele salvou aquela etapa, o Palmeiras do rebaixamento. Então eu tenho respeito às etapas que foram. Mas essa pessoa, talvez, esses aí, eles não são gênios. De volta ao resultado do jogo. Duas grandes equipas com grandes jogadores. E pronto, e deu 0-0. Quando vocês veem grandes equipas a jogarem uma contra outra, não é aqui, em todo lado, há sempre poucos golos e poucas oportunidades, porque são equipas com muitos recursos humanos. Ficam agora os debates sobre o empate. Do lado dos donos da casa, o Veiga poderia ter feito uma partida melhor? É verdade, o Veiga não está na sua melhor forma e o responsável sou eu, porque eu já o devia ter tirado em 2 ou 3 jogos e estou sempre a metê-lo. E estamos à procura de tentar arranjar um bom substituto à altura. E por falar no adversário, o Flamengo teve dificuldades por causa do gramado da arena? O sintético também que tem uma característica diferente. A exigência, aí eu posso falar assim porque eu sei, a exigência articular e muscular no sintético ela é muito maior. Andando exatamente sobre o gramado sintético, a reação deste menino simboliza bem a reação diante deste 0-0. Era um dos jogos mais aguardados da rodada, a rodada dos clássicos. Esse é um clássico nacional e a rivalidade
atual mais presente quando se fala em dois times bem estruturados, que ganham os títulos, que têm hoje elenco, grandes treinadores. Só que foi decepcionante, não pelo placar, porque tem muito 0 a 0 que é lá e cá, que é intenso, que tem polêmicas. Esse foi um 0 a 0 que ninguém queria perder, todo mundo pensando, calma, olha a sequência de tabela, olha a Libertadores no meio de semana, muitos interesses em jogo e ninguém queria sair derrotado. Se a gente pensar aqui, para quem joga fora de casa conseguir um empate, tá bom, então acho que o Flamengo ficou satisfeito com esse empate, né? Porque tá jogando fora de casa, o Palmeiras sempre foi muito competitivo jogando em casa. Essa expectativa que todo mundo falou em relação, e eu também esperava um jogo muito mais vistoso, muito mais disputado. Tecnicamente falando, também achei que ia ser um jogo muito melhor, mas acho que se respeitaram demais dentro do campo. Já as entrevistas antes do jogo, a Leila já provocando o Landim provocando a Leila, isso já gerou uma expectativa ainda maior para esse jogo, para Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, mas na hora do jogo, no que aconteceu no jogo, uma hora ou outra ali um chute à meia distância, os goleiros também não trabalharam muito. Quando o De La Cruz, por exemplo, entrou no segundo tempo, o Flamengo melhorou um pouquinho essa dinâmica no meio de campo, mas foi um jogo bem abaixo do que todo mundo esperava. Agora, a gente viu que o Flamengo, ele pensa assim, o Tite já vinha antecipando essa questão de fazer uma dosagem física dos seus atletas, agora vai para altitude na Bolívia, não é o próximo compromisso de Libertadores. O Palmeiras vai jogar com o Del Valle, também tem altitude, não tanta, mas tem também uma altitude considerável. E a gente viu que não tinha aquela intensidade, parecia que chegava na hora cara a cara com o gol, ninguém queria fazer, ninguém estava tão interessado. Eu acho que faltou um pouco mais de personalidade para as duas equipes. Um pouco mais de coragem. A gente está falando aqui dessa expectativa justamente por ser os dois times acho que mais vistosos até esse momento, dois candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, especificamente Campeonato Brasileiro, porque também Libertadores os dois estão disputando e são candidatos pelo elenco que tem. Então, acho que por tudo isso, pelo elenco, pelos treinadores que os dois times têm, que são treinadores vencedores, a galera esperava um jogo mais competitivo, tecnicamente mais vistoso. E não foi assim. Eu acho que os dois times se respeitaram bastante e acabou ficando de bom tamanho o 0 a 0. A gente vai falar mais sobre essa partida daqui a pouquinho. Agora, eu ainda tô no meio do furacão. O Flamengo, hein, Mari? Será que ficou satisfeito com esse empate? Cícero Melo na tela, contando pra gente a repercussão após o jogo e também projetando a semana do Flamengo, que tem jogo fora de casa na Conmebol Libertadores. Cissão? Bom dia pra você, Mari, pro Pedro, Mari Pereira, pro nosso Mário Marra e pro fã de esporte, especialmente o torcedor rubro-negro. Se a gente analisar o resultado em si do jogo Flamengo e Palmeiras, foi um bom resultado para o Flamengo, não deixou de ser um bom resultado, atuando no Allianz Parque, onde o Palmeiras dificilmente é batido, conseguindo um empate de 0 a 0, e com esse resultado, o Flamengo está em segundo lugar na classificação do Campeonato Brasileiro, mas com o mesmo número de pontos do líder Red Bull Bragantino, 7 pontos, só perde no critério de gols marcados, que até no saldo de gols, vitória e saldo de gols, está empatado, enquanto o Red Bull Bragantino marcou 5 gols, o Flamengo marcou 4 gols, então perde nesse critério. Posso dizer que o Flamengo é líder, né? Só no final do campeonato que a gente usa os critérios de desempate. Mesmo assim, você pediu a repercussão, a torcida do Flamengo está revoltada. Muitas críticas ao técnico Tite por ter poupado dois jogadores tão importantes como Pedro e De La Cruz, não saíram jogando, só entraram no decorrer do jogo contra o Palmeiras. Eles alegam que o jogo é contra um concorrente direto ao título, que é o Palmeiras, e não se pode então dar armas ao adversário. Aí todas essas explicações do Tite, gramado sintético, desgaste físico, fisiologia, mesmo assim os torcedores do Flamengo dizem que no tempo do Jorge Jesus, em 2019, tudo isso já existia e ele não poupava jogadores. E o Flamengo entrava praticamente completo em todos os jogos, só não entrava completo quando os jogadores estavam lesionados ou suspensos, e mesmo assim ganhava praticamente todos os jogos e todas as competições. Então fica essa crítica que não é só desse jogo contra o Palmeiras, tem sido essa crítica ao Tite de que ele tem poupado jogadores importantes e a torcida não aceita, ela quer o time completo para o Flamengo conseguir os resultados, a vitória, achando que poderia ter vencido o Palmeiras dentro do Allianz Parque. De La Cruz foi substituído pelo Alan, que é muito abaixo, muito inferior. Pedro, então, nem se discute com o Carlinhos, também muito inferior. O Pedro só entrou no intervalo, o De La Cruz e o Gerson, que está voltando, só entraram no decorrer do segundo tempo. Muitas críticas da torcida rubro-negra.
A gente tem na tela, e já aproveito e agradeço o Vlad e o Cícero pela participação no nosso Sport Center, estão liberados, mas a gente volta a conversar, tá? A gente tem na tela números dos últimos 13 jogos entre Palmeiras e Flamengo no Brasileiro. Curioso, né, Mari? Porque o Palmeiras com nenhuma vitória, são 7 empates e 6 vitórias do rubro-negro. O Palmeiras não vence desde 2017. Chama a atenção nenhuma vitória do Palmeiras e chama a atenção o maior número, seu empate, né? Isso diz sobre equilíbrio, sobre respeito, sobre às vezes até medo do jogo. Eu acho mais equilíbrio, assim, não vejo característica de medo de nenhuma das partes, tanto de quem comanda a equipe quanto de quem joga. Eu vejo, na verdade, ali uma vontade de defender o seu lado diante de um adversário que tem muita capacidade. Então, a gente está falando dos dois ali, jogos que podem terminar 4-3, 4-4, 3-2 e 0-0. E no caso de ontem fica muito evidente isso da parte física, né? Dos atletas que os treinadores trouxeram no fim da partida, o Abel falando do Veiga. A torcida, ela tá no papel dela, ela vai reclamar, mas pro Tite e pra comissão do Flamengo principalmente, né, que é o que o Cícero traz pra gente, não é um jogo, é uma temporada. É uma temporada que vale Libertadores, é uma temporada que vale Copa do Brasil, é uma temporada que vale Campeonato Brasileiro. Então, se precisa poupar em um clássico contra o Palmeiras e correr o risco de não conseguir a vitória, vai poupar. Vai pensar na saúde do jogador a longo prazo e não pontualmente para poder, enfim, causar mais danos. Vocês ficaram decepcionados com o jogo? Porque ontem ontem eu fiz uma provocação aqui para os comentaristas e melhor ainda fazer para vocês dois, porque vocês semanalmente estão aqui acompanhando a Premier League. E aí... Não, é o seguinte... Tô esperando a provocação. Não, é porque quando a gente fica esperando o confronto do Klopp e do Guardiola... esse é diferente. Quando a gente fica esperando o confronto do Guardiola com o Ancelotti, a gente fica a semana inteira falando e chega no jogo, eles entregam. Tá bom. E ontem eu fiquei esperando e... Aí viu 0x0 City Arsenal, né? City Arsenal. Você viu 0x0 City Por isso que eu Arsenal. falei, esse é diferente. Mas assim, essa é a exceção que confirma a regra. Então, pronto. Tá. Mas, enfim, vocês esperavam mais? Esperava. Porque eu esperava. Eu também esperava. Ou eu queria, pelo menos, mais. Sim. Porque uma coisa é o 0x0 com grandes defesas, aquele pênalti perdido, a bola na trave, que, nossa, será que não entrou aquela bola? A outra coisa parece que vai acabar no 0x0 com 20 minutos de jogo. Parece muita falta, muito nananã, sabe? É a sensação dos primeiros 20 minutos que essa vai ser a tônica do jogo, né? Parece que eu já vi tudo. Pronto, já E foi exatamente isso, né? Porque eu virei pro lado e falei assim, vai terminar 0x0. E tava 20 minutos do primeiro tempo. Sim. E, de novo, tem 0x0 que é o 0x0 do City e Arsenal. É isso. Foi um 0x0, assim, vai acabar desse jeito. Tá bom, um abraço. O que tem mais pela frente? O que nós vamos fazer amanhã? Sabe? Porque foi mais ou menos parecido. Raul Seixas, eu não sou besta para tirar a onda de herói. Eu entendo a postura dos treinadores e o que aconteceu em campo. Eu entendo. Eles não querem precipitar uma falação na terceira rodada do campeonato. Não vou dar vantagem para ninguém. Se alguém comemora um pouco mais, sem dúvida é o Flamengo, que não vai jogar de novo contra o Palmeiras na casa do Palmeiras. No sintético, não sei o que, não importa. Não vai jogar de novo contra o Palmeiras ali. Agora se torna, lá para o segundo turno, um problema do Palmeiras, que vai ter que chegar no Maracanã e arrancar ponto. Então, fala galera, chega mais um fim de vídeo do canal aqui, né? Falou um pouquinho aí sobre esse jogo, esse clássico aí, né? Que muitos esperavam mais nesse jogo, desse jogão aí, que hoje em dia é o maior clássico aí do Brasil, que é entre Flamengo e Palmeiras, né? Vem brigando vários títulos aí, e sempre estão se encontrando e sempre disputando, né? E vimos aí que o Flamengo conseguiu aí manter o tabu, né? No Allianz Parque, né? São 12 jogos, o Flamengo venceu 6 e empatou 7. E também o Flamengo continua aí, com a invencibilidade aí, de 22 jogos, né? O Flamengo não perde aí desde o ano passado. Então, mostrando sim que o Tite aí vem mantendo a consistência no Flamengo. O Flamengo vem evoluindo cada vez mais. Claro, não é um futebol que está agradando a todos, pois jogadores não estão fazendo muitos gols, estão ganhando de 1-0, no máximo 2-0. Entendeu? Tipo assim, não é o que a torcida quer, né? Futebol apresentado, talvez até ganhe de 1-0, mas crie muito mais jogos, né? Tipo, crie mais jogadas, faça mais lances, não faça algo que motive a torcida a gostar.
E não é isso que está acontecendo, tá faltando muito ainda nesse time do Flamengo, né? E também teve um lance ali, né, do goleiro do Palmeiras que empurrou o Bruno Henrique. Aconteceu um lance parecido desse, né, que Léo Pereira empurrou o jogador aí do Atlético Goianiense e foi pênalti, né? Talvez faltou ali Bruno Henrique cair, né? Se ele caísse, talvez o juiz ali desse pênalti, né? Mas teria que ser um pênalti bem feio, né? Mas é isso. O critério tem que ser para os dois lados, né? Já que prejudicou o Flamengo lá, né? O Flamengo também tem que se beneficiar também de um erro também da arbitragem, visto que tem que ser para os dois, tem que ter um critério ali de ambos os lados, né? Então não vem acontecendo isso, né? Porque nitidamente ali o goleiro vai em direção a Bruno Henrique e atinge o jogador, né? Então é totalmente fora do lance. Então mostrando ali que ele queria assim atingir o jogador, né, e machucar. E aí, você concorda com isso? Deixe sua opinião aqui, deixe like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.